Grande juventude! E aí, jovens, tudo certinho? Só naquela tranquilidade de sempre? Queridos e queridas, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre obras literárias e o bate-papo de hoje tem a ver com o livro Memórias de Marta, da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida, uma das escritoras mais importantes do Brasil do século XIX, eu diria até uma das vozes literárias de maior relevância nesse Brasilzão aí então do século XIX. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha então no que a Júlia Lopes tem para dizer pra gente nesse romance memorialista Memórias de Marta. Pessoal, hoje eu preciso falar de uma outra coisinha super rápida e é uma novidade aqui no Leio Logo Escrevo. Já estão online, já estão disponíveis os materiais autorais Leio Logo Escrevo do nosso curso de aprofundamento em obras literárias. Pois é, as análises que você encontra aqui no YouTube são análises que sim vão te ajudar pra caramba e essas análises vão continuar, elas não vão parar, mas para você que quer se aprofundar, você tem então essa opção agora dos materiais extra. Eu tenho trabalhado muito para criar materiais muito legais para vocês e disponibilizar por um valor super mega acessível para todos e todas que quiserem se aprofundar. Lembra, pessoal, essas análises aqui do YouTube te dão um overview, né? Uma visão ali de cima que, como eu disse, vai te ajudar muito, mas pela própria dinâmica aqui do YouTube, a gente não tem tempo suficiente para se aprofundar, porque senão o vídeo ia ficar com 5, 6 horas de duração. É por isso, então, que tem diversos materiais agora, como listas de exercícios, tanto objetivos, né, exercícios de múltipla escolha, quanto exercícios discursivos, todos eles com gabarito. Os exercícios objetivos têm gabarito comentado, exercícios inclusive 100% originais, 100% autorais, todos os exercícios criados por mim, não peguei nenhum exercício que você vai encontrar aí na internet, nenhum, só exercícios autorais. Além disso, você também tem fichamento com os principais pontos do livro, um breve resumão da narrativa para você relembrar alguns pontos. E para você ter acesso facilmente, eu vou deixar o link para todos esses materiais na descrição desse vídeo, então. E além disso, se você quiser, você também pode apontar aí qualquer celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela agora. Não perde essa oportunidade, são diversos materiais, repito, para te ajudar a se aprofundar então nas obras literárias e mandar bem demais nos seus vestibulares. Tamo junto, te espero lá e vamos continuar trocando ideia por aqui então. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, vamos começar pensando então de maneira técnica, antes da gente começar a falar aí da narrativa, da história em si. Você percebeu que eu usei um termo aí bastante específico. Eu te disse que se trata de um romance memorialista. O que é isso exatamente? Lembra que quando nós chamamos um texto de romance, nós estamos falando basicamente da estrutura e também do caráter narrativo. Um romance conta uma história, você tem que ter uma pegada narrativa, uma história sendo contada, né? Começo, meio e fim e por aí vai, nós temos isso aqui. E lembra também que todo romance é obrigatoriamente escrito em prosa, ou seja, é aquele texto organizado, né? Dividido em parágrafos. Então você não vai ter um romance estruturado em versos e estrofes, por exemplo. Nós temos tudo isso aqui, um texto que vai contar uma história e é estruturado em parágrafos. Então temos um romance. Mas o que quer dizer memorialista? A ideia aqui é que nós temos uma protagonista que vai contar as suas próprias memórias. Essas memórias estão já direto no título, né? Memórias de Marta. Então você já sabe que a protagonista será uma mulher chamada Marta. Já tô te apresentando nossa personagem central, essa mulher importantíssima e super forte, super resiliente. E a Marta vai nos contar a respeito do passado dela. Ela vai voltar lá no passado e vai falar um pouco da infância, um pouco da adolescência, da juventude dela, até chegar no momento presente, momento em que ela já é uma mulher adulta. Então nós não estamos no tempo presente da escrita da Marta. Quando ela escreve as memórias dela, ela já é uma mulher adulta. Porém, quando a gente começa a ler, quando nós temos acesso a essas memórias por meio do livro, aí nós voltamos no tempo junto com a Marta e vamos conhecer um pouco então do passado dela por meio das memórias dela, que ela mesma vai contar pra gente. Por isso então, um romance
memorialista. E aqui você já tem que fazer uma anotação importante. Esse é um dos primeiros romances da literatura brasileira em que uma personagem feminina narra a própria vida, se coloca como personagem central, como personagem em primeira pessoa. Nós chamaremos então a Marta de uma narradora personagem, porque justamente em primeira pessoa ela vai falar a respeito da própria vida. Então, ok, a literatura brasileira no século XIX teve diversos romances em que a mulher surgia ali como protagonista, como personagem central. Porém, a Marta conta a própria vida. Não é um narrador de fora falando dela. Não, ela assume a voz. Isso é bem interessante porque tem muito a ver com a nossa escritora. A Júlia Lopes de Almeida foi uma mulher absolutamente à frente do tempo dela. Era uma abolicionista, era uma feminista, defendia os direitos da mulher, né, das mulheres ali no século XIX. Então, ela se colocar, ela criar essa personagem para narrar em primeira pessoa, para falar de si, é bem importante. É como se a personagem, a Marta, já estivesse dizendo logo de cara: ninguém vai contar a minha história, eu mesma vou contar a minha história. E quando a gente pensa na data de publicação, a gente já tem algo bem interessante aqui. Esse livro tem, bem entre aspas, meio que duas datas de publicação. Por quê? Primeiro, esse livro foi lançado em formato de folhetins. Você com certeza conhece essa ideia dos folhetins. Isso acontecia quando alguns autores lá no século XIX enviavam capítulo a capítulo, eles iam enviando os capítulos mês a mês ou então semana a semana, iam enviando para jornais ali que circulavam na época. E esses jornais iam publicando então esses capítulos de maneira periódica, né? A cada semana ou a cada mês. Isso ia gerando uma curiosidade nos leitores. É mais ou menos o que os streamings fazem hoje com as séries, né? Que vão publicando ali semanalmente, episódio a episódio. Se bem que alguns streamings lançam a série toda de uma vez, isso acontece também. E foi o que aconteceu com esse livro 10 anos depois. Então, em 1888, ele sai devagarinho ali, né, aos poucos, em formato de folhetins, e 10, 11 anos depois, quase, ali em 1899, aí sim ele sai em formato de romance, tudo de uma vez só. 1888 é uma data bem importante porque coincide com o ano da abolição da escravatura no Brasil. Isso nos mostra o quanto a Júlia Lopes estava ali em sintonia com as mudanças pelas quais o Brasil passava. Isso confirma, de novo, nós estamos falando de uma mulher à frente do tempo dela, uma autora incrível que estava ligada no que estava acontecendo nesse Brasilzão. Era necessário mudar e inovar, e ela inova já nesse romance aqui. E aqui você já tem algumas informações bem importantes a respeito do tempo da narrativa. Mas e do ponto de vista do espaço? Já anota aí. A maior parte dos eventos, a maioria dos eventos vão se passar em um cortiço. Esse espaço, esse casarão, esse conjunto de casas, melhor dizendo, em que morava maior galera, mas pensa numa galera. Então o cortiço, que vira e mexe aparece na literatura brasileira do século XIX, é sempre esse espaço marcado por relações muito diversas e, na maioria das vezes, muito difíceis. Pensa, mora todo tipo de gente num cortiço. Então a vida num cortiço não é das mais fáceis. Tem muita intriga, tem muita treta, tem muita inveja, tem muita briga, enfim. Então pensa que o cortiço vai ser o grande espaço da narrativa. Claro que no iniciozinho e também no final da narrativa a gente meio que sai desse espaço, mas ele vai dominar a maior parte do livro então. E um detalhe bem importante sobre esse cortiço é o fato de que ele fica no Rio de Janeiro, especificamente no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Isso é bem importante porque lembra, século XIX, né? Final do século XIX, Rio de Janeiro, capital do Brasil. Então é o momento da efervescência, é o local da efervescência política, econômica, tudo acontece no Rio de Janeiro. Então, bem importante o fato de cortiço ficar lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E aqui você tem que considerar o cortiço como um espaço determinista. E lembra que o determinismo social foi adotado por alguns autores ali do final do século XIX no Brasil, nessa vertente que nós chamamos de naturalismo ou realismo naturalista. Essa é a definição mais correta, mas vamos seguir aqui falando só naturalismo, que tá tudo certo. Então vamos lá, romance memorialista com pitadas fortes de um naturalismo determinista. E qual é o nosso espaço determinista? É esse cortiço. Ou seja, estando no cortiço, não tem jeito, você está fadado a se comportar como o cortiço quer que você se comporte. Então o seu fim, o seu destino vai ser moldado por
esse espaço ruim, de luta, de treta, de inveja. Se você quiser mudar isso, você tem que sair desse espaço. A gente vai ver que é exatamente o que a personagem Marta vai ter que fazer. Se ela quiser um destino diferente, ela tem que sair, porque o espaço é, repito, determinista. E ainda sobre o estilo da narrativa, nós teremos aqui um livro absolutamente sentimental. Eu não quero dizer exatamente que esse livro é piegas, né? Aquela coisa super açucarada. Não, muito pelo contrário. Aqui a coisa é super pé no peito. Mas nós teremos sim os sentimentos da Marta colocados de maneira muito direta. Lembra, é uma mulher falando de si mesma. A Marta não está contando a história da melhor amiga ou até mesmo da mãe. Claro que a mãe da Marta vai aparecer muito na narrativa, mas a Marta, nossa protagonista, vai deixar claro que o centro da narrativa é ela. Lembra de novo, ela domina, ela pega com as mãos a própria história de vida e é ela que vai contar. Isso é absolutamente disruptivo, inovador para esse período aí, esse Brasil do final do século XIX. Então, um livro com muito sentimento, né, porque é a própria protagonista que vai falar a respeito de tudo aquilo que marcou a vida dela. E antes de começar a falar da narrativa, da história em si, eu já adianto. Pensa numa vida difícil. E logo de cara nós já temos ali no capítulo 1 a Marta relembrando, recordando, lembra lá, romance memorialista. E ela tá contando que aos 5 anos de idade ela viveu uma experiência bastante difícil, bastante traumática. Ela já começa contando pra gente sobre o velório do pai. E uma das memórias que ela guardou ali, que ela reteve, foi uma memória bem esquisita da mãe dela obrigando a Marta a beijar o cadáver. E a Marta lembra disso com uma certa náusea. Ela chega a falar, né, que ela lembra muito do cheiro ruim e da náusea que ela teve quando ela se aproximou ali daquele corpo, porque a mãe dela estava obrigando, né, a Marta a beijar o corpo. Então, olha só o quanto já de cara o livro nos é apresentado, essa narrativa da Marta nos é apresentada a partir das memórias dela, que a gente já sabe que não são necessariamente fáceis, tranquilas, agradáveis. A primeira memória já é pé no peito. E com relação a esse episódio, eu faço questão de ler um trechinho do livro aqui com vocês. Acompanha aí comigo. Era meu pai. Tive medo. Minha mãe obrigou-me a beijá-lo. O frio e o cheiro do cadáver deram-me náuseas. E esse trechinho mostra então o quanto a infância da Marta foi marcada por uma memória muito violenta, muito pesada, muito intensa. Ela lembra do pai, mas de uma maneira muito rude, muito pesada, como se a vida já se mostrasse difícil logo de cara. Então olha essa memória aí aparecendo pra gente. É depois desse evento que a Marta e a mãe dela têm que se mudar para esse cortiço. Antes da morte do pai, a gente vai ficar sabendo depois que a Marta e a mãe, né, e o pai na época, tiveram uma vida até legal, uma vida até confortável. Uma casa que tinha até um quintal ali, olha que luxo, olha que bacana. Porém, depois da morte do pai, elas vão ter que se mudar então para esse cortiço em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e ali a vida muda drasticamente. A mãe dela começa a passar e a lavar roupa para sobreviver, e a Marta sinaliza pra gente memórias também de ela passar fome, né? Em alguns dias ela diz que ela só tinha um pão ali meio seco e um café super fraco, super ralo, é só isso que ela tinha para comer. Então a gente já tem uma infância marcada pela morte do pai, por uma memória bem esquisita, a coisa de beijar o cadáver, e também uma infância marcada pela fome, pela privação de comida, tudo porque havia agora pouquíssimo dinheiro. Então ela e a mãe dela vão ter que ser muito resilientes, muito fortes para passar por isso lá na infância da Marta. E é nesse contexto que estão as memórias da Marta, né? A maior parte das memórias dela então está nesse cortiço, nesse contexto. Uma das memórias tem a ver com uma mulher adulta que tinha alguns filhos ali, inclusive alguns filhos meio violentos, vamos colocar assim, mas ela tinha também uma filha chamada Carolina. A Carolina era uma menina da hora. E a Marta, uma criança, então, fez amizade com a Carolina, essa outra criança, que morava ali no cortiço também. Ela se conhece, então, e é uma das primeiras memórias minimamente boas, minimamente positivas da Marta. Mas tem um episódio que, é claro, vai trazer, em meio a essa memória positiva, vai trazer algo de novo bem ruim. E esse momento tem a ver com um dia em que a Marta estava com uma mega fome, lembra? A fome assolava a Marta o tempo todo, e a Carolina percebe que a Marta está com fome, então a Carolina vai lá e oferece uma comida pra Marta. Fala, ô, come aqui da minha comida. Beleza, pô, a Marta vai lá, pô, show de bola. Ô, essa Carolina aí é gente boa, que da hora. Porém, quem percebe isso? A mãe da Carolina, a Ilhoa. E ela fica full pistola. Ela diz pra Carolina o seguinte, não, a comida aqui de casa, quem decide pra quem vai sou eu. Você não dá comida pra ninguém. E a Ilhoa bate, mas assim,
espanca a Carolina na frente da Marta. E a Marta reteve essa memória. Olha as memórias se somando aí. Ela retém essa memória e a gente já sabe logo de cara que essa é uma das primeiras memórias que a Marta tem do ponto de vista das injustiças. Então, se você perguntasse para Marta qual é a primeira lembrança que você tem de uma grande injustiça, ela te contaria esse evento, então, né, da Ilhoa batendo na Carolina. Porque, claro, ela achou muito injusto, né? Ela guardou essa memória de uma maneira bastante negativa. Você já está entendendo como é esse ambiente, esse espaço aí do Cortiço, hein? E além do Cortiço, tem outras crianças. Várias delas fazem o maior bullying com a Marta. Eles ficam zoando, dizendo que a Marta era muito magra, era raquítica, era pálida, não parava em pé. E às vezes a Marta caía mesmo. Meu, e pensa, a Marta caía muitas vezes porque ela tava com fome. Era uma espécie de desnutrição ali. Mas a criançada fazia o maior bullying. Então olha o quanto a vida da Marta era difícil. E entre essas crianças do Cortiço, tinha um menino ali, uma criança, um garoto, o Maneco, e era um garoto alcoólatra. Mano, olha isso, uma criança viciada em álcool e um carinha, né, um adulto chamado Joaquim foi quem viciou o Maneco. Era um carinha que era dono de uma mercearia e ele é que viciou o Maneco, essa criança. Então olha esse espaço, olha as situações que regem esse espaço e olha o ambiente ao qual a Marta estava exposta então. E depois desse evento da Ilhoa batendo na filha, a mãe da Marta fica sabendo, porque a Marta conta pra mãe o que aconteceu, né? A Marta chega em casa super triste lá no Cortiço, a mãe dela percebe, pergunta o que foi e a Marta conta. Aí a mãe da Marta diz o seguinte: eu não quero que você fique muito tempo exposta a esse ambiente aqui. Então a partir de hoje você vai passar a me acompanhar no trabalho. Toda vez que eu sair para trabalhar, lembra lá, né? Ela tá lavando e passando roupa para fora agora para sobreviver e ela começa a levar a Marta junto com ela para tentar livrar a Marta, pelo menos numa parte do dia, né? Livrar a Marta desse ambiente super pesado. Lembra, um ambiente determinista. Se a Marta não sair de lá, literatura determinista. Se ela não sair de lá, vai dar ruim. E nisso, num dos dias em que a Marta tá acompanhando a mãe nos trabalhos da mãe, ela conhece a Lucinda, uma menina rica. E aí essa memória também vai marcar a Marta, porque ela vai perceber o seguinte: peraí, existe uma vida diferente da que eu tenho lá. Porém, qual é que é dessa menina rica? E é muito louco, porque aqui a coisa é super dúbia. Ao mesmo tempo em que a Lucinda, essa menina rica, parece ser muito boa para Marta, a gente percebe que a Marta não guarda só memórias boas da Lucinda, não. Tem algumas lembranças que a Marta, que hoje já está na vida adulta, hoje ela entende o quão mal a Lucinda fez para ela, mesmo sob o discurso de que estava apenas ajudando a pobre Marta. Ô menina pobrezinha, vamos ajudá-la. E aí na vida adulta a Marta entende: não, peraí, eu acho que ela não estava só me ajudando não, tinha muita humilhação e soberba por parte daquela menina rica da minha infância, sim. E aí a Marta lembra que a Lucinda gostava de doar roupas, né? Quando as roupas da Lucinda ficavam velhas, a Lucinda doava pra Marta. Fala: então pega essa roupa aí, ó, pega pra você, olha como eu sou boa. Tá? E aí a Marta vai entendendo que, peraí, ela não gostava, né? Ela agora, na vida adulta, ela entende que lá na infância aquilo fazia mal, ela não gostava de ter que usar essas roupas velhas, né? E aí no livro vai aparecer o termo esmola mesmo, né? Essa esmola, essa ajuda. A Marta entende, então, que ela foi uma criança que vivia de doações, vivia de esmolas, e isso fez muito mal. Tem um episódio, né, uma passagem ali super pesada, acredito que seja uma das passagens mais poderosas do livro, em que a Marta está se olhando no espelho e ela percebe que ela é a menina pobre, a menina que tem que viver de doações, a menina humilhada, e do outro lado tem a menina rica. Então ela percebe já de cara o quê? Olha essa memória a respeito da desigualdade social do nosso Brasilzão já lá no século XIX. Então perceba que as memórias da Marta, apesar de serem memórias individuais, também retratam um caráter macro, um caráter social. As memórias são dela, mas traduzem muito do Brasilzão do século XIX. E com relação a essa passagem do livro, eu quero ler um trechinho com vocês que mostra essa sensação da Marta, o quanto essa memória é pesada na vida dela. Acompanha aí comigo. Como me achei triste e feia ao lado daquela menina da minha idade.
Olha isso, um trechinho super curto, mas que mostra o quanto e como esse episódio marcou a vida da Marta. Uma das memórias que ela tem, de maneira mais viva, tem a ver com uma comparação. O quanto ela se sentiu feia, se sentiu menor em relação àquela menina, então muito rica e que se mostrava muito bonita diante da sociedade. E nós, como leitores, então, tendo acesso a essas memórias marcantes. Bom, pessoal, e aqui uma pausa super rápida, como sempre. Se você está curtindo essa análise, esse bate-papo aqui, considera curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar também o sininho, assim você não perde nenhum vídeo, você já fica sabendo assim que as análises saírem. E além disso, o Leio Logo Escrevo também está nas redes sociais e também no formato podcast. Dá uma olhadinha nessas redes aí que você está vendo e procura também o podcast, o formato áudio, para você acompanhar aí no meio do seu dia, em qualquer que seja o momento, vai te ajudar muito também. E por fim, existe também a possibilidade de você dar uma força financeira aqui pro Leio Logo Escrevo por meio do botão Valeu. É só clicar nesse botãozinho e você terá lá uma série de possibilidades, diversos valores, para você dar uma força financeira para esse canal, caso você julgue uma boa. Tamo junto, já agradeço desde já, muito obrigado e bora voltar para análise então. Porém, a relação da Marta com a Lucinda não foi de todo ruim, porque a mãe da Lucinda fica ali meio intrigada com o fato de a Marta não estudar. A mãe da Lucinda pergunta para a mãe da Marta por que a Marta não estuda. E aí a mãe da Marta diz, né, não dá, ela não tá estudando, tal, tenta dar aquela desconversada. Poxa, a Marta não estudava porque a vida era muito difícil, como é que a mãe dela ia ter cabeça para pensar nisso? Mas a mãe da Lucinda dá um incentivo, isso é interessante no livro, aí tá bacana. A mãe da Lucinda dá um incentivo e por conta desse incentivo, a Marta então vai começar a estudar, ela vai começar a frequentar a escola. E aqui a gente tem um ponto de virada. Esse é o elemento mais marcante, mais disruptivo na vida da Marta. A Marta agora vai dar uma guinada por meio da educação. Então nós estamos aqui diante de um livro em que a educação é a força motriz, é a educação que vai mudar a vida da Marta completamente. A partir do momento que ela começa a frequentar a escola, opa, agora a coisa vai começar a melhorar. E ali na escola, cara, aí é da hora, a Marta começa a se destacar. E ela vai estudando, ela se destaca, mesmo quando ela tem dúvidas, ela vai atrás, ela começa a chamar a atenção ali dos professores, a galera olhando, falando, poxa, essa menina aqui tá mandando bem, tá legal. Tem até um momento ali na escola em que a Marta conhece uma outra criança, uma menina chamada Matilde, que é uma menina negra e que estuda ali na escola também. E essas duas meninas, a Marta e a Matilde, estudam juntas, uma dá força pra outra, elas começam a se incentivar. Meu, é lindo de ver, é mó legal perceber que as duas estão ali se desenvolvendo e crescendo com uma chance de mudar as próprias vidas por meio da educação. Porém, tem um episódio super triste em que a Matilde é expulsa da escola sob acusação de roubo, tá? E isso demonstra algo bem importante também, bem interessante aí do ponto de vista narrativo. É como se a nossa autora estivesse chamando a atenção para a dificuldade não apenas de acessar a educação, mas a dificuldade de se manter na educação. Uma coisa é ter acesso, que é importante, claro. Outra coisa é a manutenção do estudo. Então, olha o quanto a vida era difícil para as mulheres no século XIX. Bem interessante, apesar de ser muito forte, né, muito pesada, bem interessante essa passagem aí da relação da Marta, então, com a Matilde. Bom, mas mesmo sem a sua amiga agora, sem a Matilde, a Marta ainda assim continua estudando, ralando, se destacando muito, vai chamando a atenção ali da galera da escola e ela recebe, então, um convite para trabalhar na escola. Ela começa ali um trabalho, digamos, como assistente ali de uma professora, tá? E ali, pessoal, ela começa a ganhar uma graninha, olha isso, ganhar uma graninha, tá? Ainda é pouca coisa, mas perceba que, de novo, por meio da educação, por meio dos estudos, a vida começa a dar sinais de que pode ser melhor. E a chave aqui é, repito, a educação. E olha só, lembra da questão do determinismo social, do determinismo aqui na literatura, os espaços determinando o destino dos personagens, que não tem muita escapatória se ali permanecerem?
Pois é, qual é uma das primeiras, ou digamos a primeira, né, grande decisão da vida da Marta quando ela começa a ganhar uma graninha? Sair do cortiço. E aqui eu preciso ler com vocês um trechinho que mostra justamente o quanto a educação foi esse fator que possibilitou que a Marta e a mãe saíssem do cortiço. Dá uma olhada nesse trechinho, o quanto sair do cortiço, esse desejo de sair daquele espaço horroroso, era importante para Marta. Acompanha aí comigo. Sonhando ser mestra, eu não imaginava o descanso, o repouso ameno que eu daria à minha mãe. Eu queria ser professora para não morar num cortiço. E aqui nós vemos que sair do cortiço era uma espécie de projeto de vida para Marta mesmo. Ela queria sair dali e ela já sabia, já tinha a noção de que a educação seria esse passaporte para a saída, então, para a fuga daquele espaço terrível que era o cortiço. Bem interessante essa passagem aí. Então a Marta vai juntando essa grana, vai se organizando. Quando ela tá com uma graninha legal, ela consegue alugar uma casa fora do cortiço. Não é uma grande moradia, uma grande casa, mas já é fora daquele espaço tão hostil, tão violento do cortiço. Então ela pega a mãe dela, essa mulher também super forte, resiliente, pega a mãe dela e ambas saem do cortiço. Olha que momento lindo. Sério, essa passagem da narrativa é muito bonita. Pelo menos pra mim, sério, quando eu tava lendo esse livro, essa passagem me pegou assim, né? O fato dela pegar a mãe e levar pra um lugar melhor, isso é muito legal. E de novo, a educação é que proporcionou isso. Pra Marta conseguir, né, um destino diferente, conseguir mirar num destino diferente, ela teve que sair daquele espaço determinista. Ficando lá, daria ruim com certeza. Mas agora, que beleza! Ambas, Marta e a mãe, saem do cortiço então. Nesse ponto da narrativa tem um evento também bem importante. A Marta fica meio doente, ela não tá muito bem, e uma professora, né, trocando uma ideia com a mãe da Marta ali, uma professora decide que a Marta vai fazer uma viagem junto com essa professora. A Marta vai para essa viagem junto com essa professora e lá a Marta vai conhecer um carinha chamado Luiz, um estudante de medicina. Pensa num cara que falava bem, falava as coisas certas, um carinha inteligente, um cara que tinha a lábia boa, e ele vai lá, conhece a Marta, troca aquela ideia, Martinha isso, Martinha aquilo, biripim, barapapau, a Marta vai achando aquilo mó legal e pensa, nossa, esse Luiz é o cara, o coração está batendo mais forte. Então a gente já tá pensando aqui, acho que a Marta vai se dar bem com esse carinha, vai dar tudo certo, eles vão ficar juntos, a vida da Marta tá melhorando. Mas a gente vai ver que não vai ser com o Luiz, não. E por que não vai ser com o Luiz? Pensa num cara que no final das contas era boy lixo. Ele tava ali trocando ideia com a Marta, mas depois a Marta descobre que ele também tava trocando ideia com uma outra mina, inclusive uma gringa, né? A mina tava no Brasil e tal, e o Luiz tava ali, ó, só na gringa também. Então ele falava um pouco com a gringa, falava um pouco com a Marta, e piripim uma, e na outra, o cara mó boy lixo, a Marta fica sabendo e claro que ela fica super triste, né? É, digamos, a primeira desilusão amorosa da vida da Marta. Então a Marta vai recuperando as memórias e a gente já percebe que a Marta vai sempre transitar entre algumas memórias boas e muitas memórias ruins, muito difíceis. No final das contas, a vida da Marta é uma vida parecida com a vida de muitos brasileiros lá no século XIX e ainda hoje, uma vida com algumas felicidades e também muitas dificuldades. E é claro que entre essas dificuldades nós teremos também uma desilusão amorosa. Então o Luiz funciona aqui na narrativa como esse personagem que vai mostrar para Marta que nem tudo é um mar de rosas, né? A Marta já sabia disso, mas nem tudo é um mar de rosas, também do ponto de vista afetivo, né? As pessoas podem sim magoar profundamente umas às outras, e a Marta fica sabendo disso da pior maneira possível com o Luiz então. Esse episódio passa, a Marta vai se recuperando depois dessa tristeza, então a Marta decide prestar um concurso público. E ela é aprovada, ela se torna professora efetiva. Agora a cadeira de professora é dela, o cargo é dela. E agora sim a vida do ponto de vista financeiro, profissional, tá resolvida. Que beleza!
Profissionalmente falando, a Marta venceu na vida, então agora ela vai ter, enfim, a sua dignidade por meio da educação. Só que tem um detalhe, lembra? Nós estamos falando aqui de uma sociedade do século XIX. Então sim, nós temos aqui um livro muito à frente do seu tempo, isso é bem interessante, mas nós temos ainda alguns paradigmas ali de Brasil do século XIX que vão permanecer. Entre eles, a necessidade do casamento. Então a Marta tá bem, ela é uma mulher independente, tem a própria grana no século XIX, olha aí o quão inovador isso era, mas a mãe da Marta aqui tá muito triste. A mãe da Marta ainda não tá totalmente feliz, porque a Marta, beleza, ela tem um emprego bom, ela venceu na vida, ela tirou as duas do cortiço, mas a Marta não tem um marido e a mãe só seria plenamente feliz se a Marta tivesse um marido. É aí que a mãe vai apresentar um carinha pra Marta, o Miranda. Então fala, ô Martinha, tá vendo? Então tem esse carinha aqui, esse Miranda, ele tá na sua. Casa com ele para fazer a mamãe feliz, casa com ele, aí a mamãe vai poder morrer feliz. A Marta não quer, ela não tá nem um pouco afim do Miranda, então a princípio ela se mostra resistente, poxa, ela não precisava de casamento pra nada naquele momento. Ela não gostava do cara e ela não precisava também do casamento do ponto de vista social e econômico, porque ela tinha a independência financeira dela, né? Lembra? Moldes do século XIX, vários casamentos por conveniência. A Marta não queria casar por conveniência, mas a mãe estava insistindo. E depois de muita insistência, só para agradar a mãe, a Marta então, ela topa, né? Poxa, beleza mãe, então vou trocar uma ideia com esse Miranda aí. E aqui nós já estamos no finzinho da narrativa, momento em que a Marta decide de fato se casar com o Miranda, só para fazer a mãe feliz, e aí a mãe pode de fato morrer em paz, morrer feliz, porque agora sim a mãe da Marta era uma mulher completa, por ver a filha realizada profissionalmente e também agora uma mulher casada. A mãe morre de tuberculose, ela era tísica. Lembra que esse termo aparece muito na literatura brasileira do século XIX e também no iniciozinho do século XX. Quantos não foram os escritores e personagens tísicos, ou seja, acometidos, né, por essa doença, a tuberculose. Então a mãe da Marta, que era tísica, ela vai morrer ao final da narrativa, mas morre feliz, morre realizada, e a Marta, enfim, pôde realizar o sonho da mãe dela duplamente. Ela se casou, mas ela também se tornou uma mulher realizada do ponto de vista profissional. Ela venceu na vida profissionalmente, sempre, sempre, sempre por meio dela. A educação. Bom, e aqui nós terminamos a narrativa, mas nós ainda temos algumas coisinhas importantes para tratar a respeito dos temas discutidos nesse livro. Memórias de Marta traz alguns papos como o Brasil do século XIX marcado pela desigualdade social, então essas desigualdades vão aparecer muito aqui. O papel da mulher nesse Brasilzão do século XIX também é super discutido, isso é bem interessante aqui. Nós temos também questões como empatia, maternidade e afetividade do ponto de vista feminino aqui, isso é bem interessante. Os afetos a partir do olhar da Marta, ou seja, a partir de uma personagem feminina, também são bem interessantes aqui, temas que vão marcar esse livro como um todo. É bem importante pensar em todos esses temas, hein? E claro, além de tudo isso, nós não podemos esquecer da educação como elemento de ascensão social, fator de mobilidade social. É possível mudar de vida, é possível ter dignidade por meio da educação. Essa é uma visão bem interessante no livro e que acompanha outras obras da Júlia Lopes de Almeida. Por isso que sim, a gente pode afirmar que a educação surge como um dos grandes, talvez o grande tema aqui na vida da Marta. Bom, pessoal, é isso. Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado, valeu pela força de sempre, tamo junto e nós nos vemos no próximo bate-papo então. Cuide-se muito, valeu e tchau!